A paz, meus queridos. Esses últimos dias têm sido dias muito intensos. A humanidade, a sociedade tem vivido sentimentos terríveis de ansiedade, de depressão, de angústia. E são os dias maus. A Bíblia fala sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O fato é que quando nós passamos momentos angustiosos assim, há uma frase que nos vem sempre à mente: há esperança para o ferido. Mas será que é mesmo isso? Será que a Bíblia fala sobre isso? O texto, na verdade, que se refere a essa mensagem é lá de Jó, capítulo 14, verso 7, que diz: há esperança para a árvore cortada, que se for cortada, ainda se renovarão e não cessarão os seus renovos. É um texto que fala de árvore. E é interessante porque você e eu não somos essa árvore. O texto não fala que somos essa árvore, que haverá esperança para nós se formos cortados. O texto não está dizendo isso. Na verdade, o texto fala de uma árvore. É Jó olhando no momento de angústia, de muita angústia. E às vezes nós estamos assim, em meios a tormentas, tribulações, angústias. E olhamos ao nosso redor, olhamos para tudo que está à nossa volta. E Jó, naquele momento de angústia, ali no capítulo 14 ainda, ele olha para uma árvore. Ele contempla aquela árvore e começa a ter inveja daquela árvore. Que ele começa a dizer: olha, se aquela árvore for cortada, se for cortada, ou seja, existe a possibilidade dela não ser cortada, e se aquela árvore cair, se o tronco envelhecer, ainda que ela venha merecer, ao cheiro das águas ela brotará, e não cessarão seus renovos. Não cessarão seus renovos. Veja que Jó estava tão angustiado, que ele começou a contemplar qualquer coisa e ter até inveja daquela árvore. Ele desejou ser como aquela árvore. Olha, Senhor, a árvore tem esperança, mas para mim não, se eu morrer acabou, né? É diferente, ela parece que tem uma vida melhor que a minha. E às vezes a gente fica assim, zapeando, arrastando para cima, como diz o povo, né? Olhando no Zap, no Instagram, no TikTok, nas redes sociais de um modo geral, e a gente fica olhando a vida de outros e olha como é que está bem, como é que estão bem, vivem bem, e eu estou aqui nessa prova, nessa angústia, e começamos a questionar Deus com isso, e o nosso coração se angustia ainda mais, porque não há respostas dali. As nossas respostas não virão daquele lugar. Oh, aleluia. Jó estava assim. E é interessante que no decorrer do texto ele ainda piora. Jó começa a desejar a morte. Ele fala assim: Senhor, quem me dera ser escondido na sepultura. Ninguém tira a vida porque quer morrer. Em geral, isso acontece porque a pessoa quer cessar a dor. A pessoa quer que aquela dor passe. E é uma dor silenciosa, angustiante, que muitas vezes a pessoa já deu sinais, já falou com amigos, mas ninguém consegue resolver a sua causa. E aquela dor se angustia, se amplifica. E Jó pensa nessa situação de se esconder, né? se afugentar numa sepultura. Mas a palavra de Deus diz, em um texto que eu já falei aqui nesse canal, fala muito bem, no Salmo 46, verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa saída, a nossa solução, a nossa resposta é o Senhor. Mas é interessante que Jó continua dizendo no texto que queria se esconder na sepultura após esse surto de inveja de uma árvore, e ele fala: Senhor, Tu mesmo é quem retira a esperança do homem. É o Senhor que retira a esperança do homem, ele diz, porque tudo está na mão de Deus. O Senhor permitiu aquela situação e Jó começa a entender isso, mas a sua angústia era tamanha que ele não conseguia vivenciar aquilo sem questionar, sem indagar, sem se preocupar. É interessante porque tudo existe um propósito, há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3, medite nisso. E Jó passa esse momento, passa essa angústia, passa esse momento tão terrível na sua história, que talvez nós não conseguiríamos passar algo tão semelhante, tão terrível como ele viveu. Mas aí há uma virada,
há um agir do Senhor no tempo determinado. O Senhor no capítulo 42 começa a mostrar, já começa a mostrar em capítulos anteriores, mas no 42 já tem um vislumbre daquilo que Deus está fazendo e por que Deus está fazendo. E ele diz assim, em Jó 42, verso 2, bem sei eu, muito, eu sei muito. Porque quando a gente começa a buscar a Deus, a orar a Deus, a vivenciar esse momento com Deus, Deus começa a falar comigo e falar com você, falar conosco, e a gente começa a entender perfeitamente aquilo que Deus tem a fazer e está fazendo. Bem sei eu. Esse conhecimento muitas vezes pode ser imediato para uns, mas pode ser gradual para outros. E nessa escola do Senhor é muito difícil a gente aprender a confiar. Tem uma brincadeira que eu faço com a minha filha de 10 anos, que é dela ficar de costa para mim e se jogar. Confiar de que eu vou segurá-la. E nos primeiros momentos ela olhava para trás, dava um passo para trás, não confiava muito, até que hoje ela se joga. Mas foi um processo de confiança. E dizer como Jó, bem sei eu, meu pai, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó declara isso. E ao declarar isso, ele começa a ter consciência daquilo que Deus está fazendo. E ao ter consciência daquilo que Deus está fazendo, Deus começa a agir na vida dele, começa a agir na vida dos amigos dele. E ele fala assim no verso 3, falei do que eu não entendia. Quantas vezes você já questionou o Senhor e disse coisas que não entendia, sobre coisas que Deus não entendia, que você não entendia o que Deus estava fazendo? Como a árvore, né? Questionando sobre a árvore. Amado, Deus tem para fazer algo muito maior e mais grandioso na tua vida, na tua história, na tua família. Entenda que Deus está agindo, há um porquê de tudo isso, há uma escola, há um tempo de aprendizado, uma curva de aprendizado na tua vida, na tua história. Creia que o Senhor está fazendo. E aí ele fala, envergonhado fui, eu me abomino e me arrependo de tudo aquilo que falei, daquilo que questionei. Já começa a assumir e perceber que o problema não estava no outro, não estava na circunstância, não estava no tempo, mas estava nele, nas inquietudes dele, nas ansiedades dele, nos desejos dele. E ele fala, eu me envergonho, eu me abomino, eu abro mão. É como nós dizemos, né? Eu me rendo, mas como se render? Se render de fato é falar, Senhor, eu rendo, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão das minhas convicções e me dedico a fazer e a entender aquilo que o Senhor tem para mim. Amado, quando isso acontece, nós começamos a vivenciar algo novo, algo extraordinário de Deus. Bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Meu amado, Deus tem algo maravilhoso para completar e fazer na sua vida. Não desanimes, não se preocupes. Eu sei que falar assim é fácil, mas viver é tão complexo. Mas eu quero te dizer, eu também passo por isso. Todos nós passamos por momentos complexos, difíceis, e muitas vezes é muito difícil entender. E é muito difícil achar alguém que nos entenda também. Mas eu quero te dizer, Deus te entende. Deus te compreende. Eu gostaria muito que você, ao finalizar esse vídeo, você fosse ter um momento com Deus de oração. Eu vim aqui para esse lugar para orar, para estar a sós com Deus, porque eu também quero e preciso ouvir a voz dele, para que eu possa dizer, bem sei eu que tudo tu podes. Meu amado, que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.